Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, sábado, dia 19 de agosto, está em Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Meus irmãos, nós estamos diante de um trecho pequeno do Evangelho de São Mateus, em que acontece uma coisa assim curiosa. Jesus estava num determinado local e as pessoas certamente, ou conhecendo Jesus, ou porque ouviram falar sobre ele, das curas que ele havia realizado, dos milagres, essas pessoas começam a levar suas crianças, provavelmente seus filhos, ou seus parentes pequenos, para irem ao encontro de Jesus e serem abençoados por eles. E aí, quando as crianças elas se aproximam de Jesus, os discípulos que estavam ali ao redor de Jesus, como sempre, eles parece que se incomodam com aquilo e começam a repreender as crianças que estavam ali. E aí Jesus, por sua vez, repreende os discípulos. Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Essa atitude de Jesus mostra pra gente algumas coisas interessantes que vale a pena a gente levar para a nossa oração hoje. Primeiro, aqui há certamente pais, mães, famílias que levam seus filhos ao encontro de Jesus. E Jesus quer acolher essas crianças. Apesar de que não tenham maturidade, porque são crianças, apesar de que crianças, fazem barulho, não são tão disciplinadas, podem causar algum tipo de desordem, Jesus quer acolher. Enquanto que os discípulos que estão ali, seguindo Jesus há um bom tempo, parece que ainda não entenderam muito bem qual era a missão de Jesus. E como o coração de Jesus tem uma grande parresia, uma grande paixão por evangelizar, por salvar. A nossa atitude pode parecer com a dos discípulos no Evangelho de hoje, quando, por exemplo, pessoas nos procuram trazendo outras para serem abençoadas, evangelizadas, para terem um encontro com Cristo. E às vezes a gente pode olhar para aquelas pessoas e dizer: não, mas essa pessoa é muito difícil. Mas essas pessoas aqui são muito novinhas. Mas essa pessoa tem essa dificuldade, essa pessoa tem essa peculiaridade, essa pessoa tem, um jeito estranho. Não vamos acolher essa pessoa, não vamos evangelizar. E antes de acolher a pessoa, antes de fazer com que ela se sinta bem, antes de se alegrar com a presença daquela pessoa, por mais difícil que ela seja, já começa repreendendo aquelas pessoas, chamando a atenção delas, às vezes com uma atitude até moralista, insensível, de colocar ali apontando o dedo, já repreendendo antes de amar, antes de entender, antes de acolher. Diante dessas pessoas que se aproximam, não somente crianças, mas pessoas que aparentemente são mais difíceis de estar ali naquele convívio, naquele local, a nossa atitude, ela se parece mais com a dos discípulos no Evangelho de hoje, que parece que não gostam, que repreendem, ou com a atitude de Jesus, que antes de tudo acolhe, manda que sejam acolhidas
e abençoa cada uma delas. Tanto que Jesus só sai dali, diz o Evangelho, depois de impor as mãos sobre elas, aí é que Jesus saiu. Jesus impôs as mãos sobre cada uma delas, rezou por elas, abençoou e depois saiu. Não deixou aquelas pessoas ali abandonadas ao léu. Como é o nosso coração diante daquelas pessoas que estão ali querendo se aproximar de Jesus ou nem entendem aquilo, como essas crianças, certamente é o que acontecia com elas, mas foram levadas até mais perto de Jesus, de alguma maneira. Como é a nossa atitude diante dessas pessoas? Nós somos chamados a ter os sentimentos de Cristo, o coração de Cristo. Nós somos chamados a ser reflexo do Cristo ressuscitado. Será que nós estamos sendo reflexo do ressuscitado com os sentimentos de Cristo, com as atitudes de Cristo, diante de pessoas aparentemente mais difíceis de serem evangelizadas? Vivendo talvez até a cultura do descarte. Não são difíceis, vamos descartar. Queremos somente, entre aspas, os limpinhos. Queremos somente aqueles que já vieram de famílias muito bem estruturadas, aqueles que já foram evangelizados. Ótimo, queremos aprofundar a formação daqueles que já foram evangelizados. Sabe, é isso. Sinceramente, olhando para as páginas do Evangelho, é assim que Jesus agia? Onde é que está a nossa parresia por evangelizar? Se não existe parresia por evangelizar, inclusive os difíceis de serem evangelizados, é porque certamente falta muito ainda para a nossa conversão. Falta muito ainda para a nossa configuração ao ressuscitado. Jesus, inclusive, diz: dessas crianças é o reino dos céus. Porque a criança representa o ser humano que diante de Cristo é pequeno, é simples. Nem está entendendo direito do que está acontecendo, mas está lá, com uma fidelidade. Aqueles que vão conquistar o reino dos céus serão, nesse sentido, semelhantes às crianças. Somente aqueles que se fazem pequenos, aqueles que estão dispostos a descer, a abraçar a humildade, são esses que herdarão o reino dos céus. Essa pequenez, esse descer, essa humildade é o que falta em nós quando nós não temos essa generosidade, essa abertura de acolher, amar, evangelizar aqueles que quiserem ou que se aproximarem de Cristo de alguma forma, aqueles que forem enviados por Deus por meio de nós. A nossa atitude diante deles deve ser de grande alegria, de imensa alegria. Se chegar um jovem difícil, se chegar um irmão muito difícil, amá-los, socorrê-los, evangelizá-los com uma parresia ainda maior. Não porque eles são em si mais especiais, mas porque a ferida deles exige de nós um despojamento e um consumir-se ainda maior pela salvação deles, pela santificação deles. A partir de tudo isso, irmãos, vamos meditar no nosso coração, fazer a nossa oração pessoal e, sobretudo, pedir a graça do Espírito de nos configurar ao ressuscitado segundo os parâmetros que o Evangelho de hoje nos apresenta. Que a Virgem Maria nos ajude nessa caminhada e que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.